Olá galera! Se gosta dos nossos vídeos, se inscreva-se em nosso canal, compartilhe, comente, e deixe o like. E vamos lá para mais um vídeo. História de hoje vamos dar uma olhada na curta e incrível história de Rumundel. Quando examinamos as histórias de vida de a maioria dos grandes reggae, são principalmente histórias maravilhosas de drama, setbacks e sucessos. Mas a vida de Rumundel, cantor de reggae, escritor de músicas, produtor e boss reclamável é apenas algo mais para ser observado. À idade de 16 anos, Rumundel já tinha um grande debut clássico com um álbum de reggae chamado África Deve Ser Livre em 1983. Enquanto há cantores criançais com álbuns de debut ainda mais jovens do que isso, Rumundel se destaca com a base que ele escreveu todas as músicas no seu álbum de debut e contribuiu fortemente no processo de produção. Como veremos mais tarde neste vídeo, algumas das músicas que ele escreveu terminaram sendo parte do catálogo de músicas da Denise Brown. Denise Brown é sem dúvida a melhor conhecida produtora de crianças na história da música jamaica. Mas onde Brown começou como uma criança que cresceu em um homem, Rumundel parece ter sido nascido ou crescido. Essa característica do filho homem não é apenas visível em seu domínio e coragem, mas na profundidade e alcance de suas músicas e letras. Em uma de suas músicas, Dia do Julgamento, do seu álbum de debut, ele estava preenchendo contra os malos do capitalismo e os sistemas econômicos exploitativos do mundo. É simplesmente impressionante pensar que Rumundel escreveu essa música com 14 anos de idade. Não só isso, mas ele cantava todas as linhas naquela música com tanta paixão, honestidade e convicção que você esquece que está ouvindo uma criança. Onde Denise Brown começou com músicas de amor e se transformou lentamente em uma cantora consciente, Mundel se preparou para lutar contra o Babilônio, como David tinha se preparado para derrotar Goliate. Em uma carreira curta que durou apenas 5 anos, ele deixou impressões enormes nos superestrelas estabelecidos que trabalham com ele, incluindo seu mentor Augustus Pablo, Sly Dunbar e Rob Shakespeare, assim como produtores legendários, Henry John e Lozy Linville Thompson. E ele foi chamado de antes de se tornar 15 anos. O que normalmente levaria muitos anos de treinamento vocal e reação veio para Mundel como um presente de já, simplesmente um bênção. A história inusitada de Rumundel começou no 14 de junho de 1962, nascido no East Kingston como o último filho e único filho de Alvin e Teresa Mundel. Diferente de muitos artistas reggae jamaicanos que saíram dos guerreiros para se tornar sucessivos, Rumundel nasceu em uma casa de classe média bem feita, pois seu pai era um advogado popular na Jamaica. Ru foi enrolado na escola Arden High School em Hope Road, as mesmas ruas que Bob Marley's House, em 1976. À idade de 12 anos, ele começou a escrever suas primeiras letras e a cantar. Ele se tornou amigo de 2 outros garotos que amavam a música e passaram muito tempo sentados nas ruas cantando com esses 2 garotos. Esses 2 garotos, Wayne Wade e Winston McAnuff, eventualmente se tornaram artistas reggae sucessivos em seu próprio direito. Wayne Wade foi o primeiro entre o trio para ter acesso a um estúdio e gravou uma música para uma compilação colocada pelo produtor Vivian e Abiel Jackson. Mundel entrou em um grande descanso no negócio de música. Primeiramente, através de seus talentos e com a ajuda de um amigo de família, na pessoa de Boris Gardner, que era então um cantor e produtor instrumentalista estabelecido na Jamaica. Foi o legendário produtor Joey Gibbs que primeiro notou os talentos de Mundel quando o ouviu cantar em seu estúdio. Ele ofereceu produzir a música que ouviu naquele dia e Mundel se tornou entre os visitantes regulares para o estúdio, o que era a ordem comum de músicos aspirantes naqueles dias. Foi lá que Mundel foi tomado sob a espada do homem que se tornaria seu mentor e ensinador. O estúdio de Joey Gibbs sempre estava cheio de artistas procurando um descanso e Mundel sendo um garoto, ele era muito puxado por artistas mais velhos no estúdio. Um dia, um dos músicos mais velhos pediu para Mundel ir para casa e não retornar até que ele tivesse chegado à infância. Augustus Pablo, um rastafariano de debaixo chamado Reggae Maestro, se sentou e defendeu Mundel. Esse ato inspirou uma amizade que alterou o curso da vida espiritual, personal e profissional de Mundel para sempre e o colocou entre os artistas elites jamaicanos do reggae do Golden Age.
Pablo convidou Mundell para vir fazer algumas gravações com ele alguns dias depois. Eles gravaram as primeiras duas músicas de Mundell, Africa Must Be Free e My My, no estúdio Channel One. Sob o olho e mão guiante de Pablo, Mundell adotou a fé rastafariana e ambos os homens. Vamos fazer a parte 2. Começaram a gravar regularmente juntos. Pablo também deu a Mundell uma plataforma para acelerar suas habilidades como DJ com o sistema de som dos rockers de Pablo, o que Mundell fez sob o nome do palco Já Levi. Desde o começo de sua amizade com Pablo, em 1975, até 1977, Mundell dedicou seus vocais a muitas sessões de gravação com Pablo e em 1977, de entre as muitas músicas, 9 dessas músicas foram colocadas juntas para fazer Mundell um álbum de debut em 1978, Africa Must Be Free em 1983. O título do álbum veio de uma palestra dada pela Sua Majestade Imperial, Haile Selassie, com instrumentos de apoio de alguns dos maiores no negócio, como Robbie Shakespeare, Jacob Miller, Leroy Horsemouth Wallace e El China Smith, além da produção de oversights do tipo de El Thompson, Augustus Pablo e Philip Smart. Após seu lançamento, ele atraiu revistas massivamente positivas de críticos de música, que não apenas recomendaram a qualidade da escrita de Mundell, mas apoiaram seus vocais ferventes e apaixonantes, que provavam suas mensagens líricas com honestidade e autoridade, que mantinha os ouvintes espalhados do começo até o fim. O que realmente tocou os ouvintes e levou as mensagens para casa foi o fato de que tais letras poderosas estavam vindo do coração e mente de um garoto de 14 anos. Enquanto a carreira de Mundell estava em um início agonizante, ele mostrou força de visão quando registrou sua própria empresa de gravação, One Rock Label, sob a qual ele produziu uma música para seu primeiro artista, Little Junior Reid, melhor conhecido como Junior Reid. É incrível que as fortalezas inerentes da indústria de música resultaram em muitos artistas se tornando independentes nos anos 2000, já haviam sido forçados por um 17 anos jovem como Mundell, quase 40 anos antes. Mundell já tinha se tornado uma estrela quando descobriu Junior Reid no estúdio Kintobi em 1978, no distrito de Waterhouse, onde Junior Reid também veio de. Ele estava tão impressionado com o que ouviu, que ele levou Reid de volta imediatamente para o estúdio de Augustus Pablo para gravá-lo. Reid estava apenas 3 anos mais jovem do que seu novo mentor, e os dois jovens se tornaram inseparáveis. De fato, Reid estava sentado a poucos centímetros de Mundell no dia em que ele morreu. Infelizmente, enquanto uma relação entre mentor e português estava começando, outra estava acabando. Mundell e Pablo tinham um desacordo em negócio e Mundell decidiu ir independente. É dito que ele sentiu que não estava sendo promovido corretamente e que ele poderia fazer melhor sozinho. O novo single de Mundell, One Jar, One Aim, One Destiny, foi o segundo na lista do reggae do Reino Unido. Interessantemente, Steel Pulse borrariam o título da música como parte da sua música Rally Round no álbum True Democracy, que foi lançado em 1982. No mesmo ano, seu segundo álbum, Time in the Place, foi lançado e foi coproduzido por Augustus Pablo. Apesar das diferenças, os dois homens mantiveram uma relação de trabalho profissional e Time in the Place foi um ótimo álbum, que também foi considerado um sucesso crítico e comercial. Antes do fim do ano, seu terceiro álbum, Jafar, tocou nas ruas e, como os dois anteriores, ele apresentou um grupo de músicos legendários jamaicanos, oferecendo os instrumentos. Ele fez seu debut de concerto europeu em 20 de outubro de 1980, com shows em Paris e um show no Reino Unido em 31 de outubro. Ele foi apontado por uma linha de shows no Reino Unido, incluindo um mini-tour do Reino Unido com a Zood, mas Mundell, estranhamente, declinou e nunca voltou para aquele mini-tour. Para todas as suas brilhantes, ele teve alguns lados excêntricos com ele. Ele era extremamente tímido com as câmeras e há poucos vídeos existentes dele tocando, e há apenas um dele e Pablo na sua existência. Depois de diversos tours no ZEUA e no Reino Unido, ele voltou para o estúdio para lembrar seu álbum de 1982, em si chamado Mundell, outro incrível corpo de música, produzido pelo legendário produtor da sala de dança, Henry John Joy Loss. Depois de lançar esse álbum, ele desacelerou em Torrey e optou por trabalhar com diferentes produtores
atores e cantores em vários projetos, também ativamente performando com e promovendo seu artista, Junior Reid. Como o seu sucesso foi apenas no caminho da explosão em Mega Stardom, eventos que levariam ao fim da vida de Mundell começaram a se desenvolver. No dia 4 de outubro de 1983, Mundell e Junior Reid haviam apenas voltado de Montego Bay. Mundell descobriu que havia havido um acidente na casa dele e muitos de seus aparelhos de casa tinham sido roubados. Através de testemunhas, eles foram capazes de identificar o assaltante e enganaram o homem para entrar no carro de Mundell. Mundell levou o homem para a polícia mais próxima e o arrestou imediatamente. Alguns dias depois, Mundell estava andando em seu carro com sua esposa e Junior Reid, quando eles foram atacados. Quando eles pararam, ele se tornou o irmão do homem que roubou a casa de Mundell. E depois de um argumento, o homem tirou uma arma. Quando Mundell tentou se despedir, o homem olhou para o carro e abriu fogo. A bala perdeu Junior Reid por centímetros e acertou Mundell direto na cabeça. Junior Reid fugiu da cena e voltou com a polícia. Mundell ainda estava vivo e foi levado para o hospital naquela noite. Mas no próximo dia, o Christopher Mundell morreu na idade jovem de 21 anos. Ele foi morto no domingo, 30 de outubro de 1983, no Parque Memorial Dovercourt, em Montego Bay, deixando uma família, amigos e um número inúmero de fãs ao redor do mundo atrás dele. O assassinato, Ricardo Codrington, foi procurado e encontrado culpado de homicídio. O álbum de debut foi chamado África Deve Ser Livre em 1983, mas na época em que ele morreu naquele ano, a África ainda não estava livre. Demoraria 7 anos para que Nelson Mandela fosse liberado da prisão e 9 mais anos para que o apartheid caísse. Mas as orações e desejos de Mundell ainda passaram, mesmo que ele nunca deixasse de ver isso acontecer. Então a vida e a carreira de um dos estrelas mais brilhantes na música reggae foi cortada, mas Mundell já atingiu o status legendário e lançou clássicos inesperados que imortalizaram seu nome e colocaram ele no panteão de ícones imortais na história do reggae. A criança abençoada nunca será esquecida. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo hoje. Por favor, deixe um gostei, inscreva-se no canal e deixe um comentário, pois gostaríamos de ouvir de você. E até a próxima, Deus abençoe.